Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para que a gente possa iniciar novamente mais uma videoaula para os alunos do terceiro ano. Então, para dar início à nossa aula, isso é um procedimento que a gente sempre adota, é iniciar com a correção da atividade que a Pro propôs na aula passada. Então, eu vou pedir que vocês peguem o livro, no caso, peguem o caderno, né? Porque a gente teve aula de ciências e a nossa atividade foi no caderno, né? Desculpa, pega o caderno aí e a propostou essas perguntas lá no grupo da escola para que vocês copiassem no caderno e respondessem referente ao universo, o primeiro conteúdo do nosso livro. Então vamos aí para as nossas perguntas e respostas. Então a primeira pergunta que tinha lá era: o que é astros? Então vamos escrever aí, ó. Todo corpo ou objeto celeste é chamado de astro. Como são formadas as galáxias? Os astros são reunidos em grandes sistemas chamados galáxias, formadas por estrelas, planetas e muitos outros astros. Como se chama nossa galáxia? Via Láctea. Defina planeta, estrela, né? Estrela. O que seria estrela? Estrelas são astros que emitem luz e calor. Um conjunto de estrelas chama-se constelação. Planetas. O que seria planetas? Planetas são astros que giram em torno de uma estrela, mas ao contrário das estrelas, não têm luz própria. Vamos agora falar sobre o nosso planeta. Como se chama o nosso planeta? Planeta Terra. De acordo com a posição do Sol, qual é a posição do nosso planeta? Então, o planeta Terra, que é o planeta que a gente mora, é o terceiro planeta na posição da órbita do Sol. Então, a gente vai escrever aí, ó, terceiro planeta na posição da órbita do Sol. Tranquilo hoje nossas perguntas de ciência, né? Pronto, agora a prova vai pedir que vocês coloquem aí a data de hoje da correção do nosso caderno. Vamos passar um tempinho fazendo a atividade no caderno, porque a gente vai fazer a retomada aí de tudo que a gente está estudando. E hoje vamos ter aula de História. Vamos lá para a página 275 do livro de História e vamos trabalhar aí, lá na página 275, este conteúdo, o dia do livro. Vamos descobrir, terceiro ano, o porquê dessa comemoração, o porquê de ter escolhido aquela data, né? Tudo tem aí um objetivo que a gente vai descobrir hoje na aula. A gente estava acostumado a somente chegar e comemorar, mas a gente não sabia o porquê de comemorar e o porquê comemorávamos naquela data. Então vamos descobrir isso hoje, para ninguém nunca mais esquecer. Então vamos lá. Dia 18 de abril é Dia Nacional do Livro Infantil. Essa data é escolhida para celebrar a literatura infantil nacional, isso porque neste dia, em 1882, nascia o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil. Olha, a gente já descobriu aí muitas coisas só nessa afirmação. A gente descobriu que o dia 18 de abril é a data de nascimento, né? 18 de abril de 1882 foi a data de nascimento de uma pessoa muito importante para a literatura infantil. O que é a literatura infantil, Progil? Os livros que são feitos especificamente para crianças, né? Que utiliza ali a linguagem infantil, que conta a história do imaginário infantil. Então, essa pessoa, chamada de Monteiro Lobato, foi um escritor que se dedicou muito a fazer livros para crianças. Então, quando foi criado esta data para a gente celebrar
né, um dia específico para a gente comemorar a questão da literatura infantil, pensou-se em fazer uma homenagem a essa pessoa que dedicou aí boa parte da vida dela a construir livros para crianças. Que pessoa era essa? Monteiro Lobato. Vamos aí descobrir mais sobre ele, ó. Esse desenho aí mostra Monteiro Lobato. E vocês conhecem muitas obras de Monteiro Lobato. Tem uma que é extremamente famosa e que eu acho que todas as crianças já assistiram. Quem é adulto também já assistiu, porque foi uma obra de tão grande sucesso que ultrapassou gerações, né? As pessoas foram envelhecendo, foram tendo filhos, os filhos foram também assistindo e lendo esses livros. Portanto, é uma data que celebra esse tipo de literatura e homenageia esse escritor, autor não só de textos para criança, apesar de ser mais conhecido por eles. Então, o que quis dizer aí nessa afirmação? Que Monteiro Lobato, essa pessoa que colocou a imagem, não só escrevia livros para criança. Ele começou escrevendo livro para adultos, né? Ele escrevia literatura, livros para adultos. Só que quando ele começou a escrever e criar livros, histórias para criança, ele se identificou de tal forma com essa prática, né? Ele gostou tanto de criar o universo infantil, o imaginário infantil, que ele abriu mão, né, de praticar essa literatura para adultos e se dedicou integralmente à questão da literatura infantil. Então, diz que ele não só escrevia para criança, ele escrevia para adultos, mas ele gostava, né? Ele era bem mais conhecido, seus livros eram bem mais conhecidos através da literatura infantil. Agora uma pergunta, por que o Dia Nacional do Livro é no dia 18 de abril? Então vamos aí, ó. O Dia Nacional do Livro foi criado pela Lei 10.402, de 8 de janeiro de 2002. Lá nessa lei tem um artigo que diz assim, ó: fica instituído o Dia Nacional do Livro Infantil a ser comemorado anualmente no dia 18 de abril, data natalícia, o que significa natalícia? De nascimento do escritor Monteiro Lobato. Portanto, a data foi escolhida para homenagear o escritor Monteiro Lobato, considerar o pioneiro, o pai da literatura infantil brasileira. Então, isso não foi criado assim aleatoriamente. Assim, alguém chegou e disse assim: a partir de hoje a gente vai comemorar isso no dia 18. Não. Isso está em lei, né? Escrito na lei, para ser seguido pelas escolas, as cidades, pelos estados, pelo país inteiro. Nesse dia 18 de abril, o país inteiro deve comemorar essa data que veio aí para a gente celebrar a questão da literatura, né, do hábito de ler, que é uma prática muito importante para todos, para crianças, para adultos. E esta prática está lá, né, catalogado, mostrado na lei 10.402, do dia 8 de janeiro de 2002. Então, a partir de 2002, foi instituído em lei que o dia 18 de abril seria o dia escolhido para que a gente fizesse a homenagem à literatura infantil. E esta data foi escolhida justamente para homenagear Monteiro Lobato. Lembram aí, através dessa capa de livro, da obra mais importante de Monteiro Lobato, que chamava-se O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lembram agora? Que vocês já viram através de desenho, não sei se vocês já leram os livros, mas pelo menos na forma de desenho, né, de série, nós já tivemos contato com esta obra de autoria de Monteiro Lobato. Então foi Monteiro Lobato que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nesse sítio existiam personagens, né, que encantaram o público, as pessoas, as crianças, os adultos. Então eles ficaram encantados com esta obra. Que obra era essa, gente?
Essa obra, que foi feita de 1800, né? Ele não escreveu títulos infantis. Sua literatura para adultos estava inserida no pré-modernismo, período literário que compreende aos anos de 902 a 922. No entanto, escrever para criança deu a ele a projeção nacional. Monteiro Lobato nasceu em 1882 e morreu e faleceu em 1948. Principalmente após a sua morte, quando a série O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi adaptada para a televisão, as personagens como Narizinho, Pedrinho, Emília, Visconde de Sabugosa, Tia Anastácia e Dona Benta exploraram um mundo de fantasia que dialoga com os personagens e com fatos históricos do folclore nacional. Então ele era tão inteligente que ele mesclou ali, né? Ele criou personagens que faziam parte do imaginário infantil, como Emília, que era uma boneca que ganhou vida, como Visconde, que era um sabugo muito inteligente. Então ele colocou ali personagens do imaginário e, ao mesmo tempo, ele introduziu nas histórias do Sítio do Pica-Pau elementos do folclore, como a cuca, o saci, a mula sem cabeça. Então, ele criou o imaginário infantil e quando essa obra dele, chamada O Sítio do Pica-Pau, foi adaptada para a TV, aí sim, houve a explosão, né? Todo mundo conheceu e ele passou a ser reconhecido como um autor muito importante para a literatura infantil. Na forma de desenho, a Pro trouxe para vocês aí alguns personagens muito importantes do sítio, né? Que vocês conseguem ver em desenho, mas também tem na questão de série, com pessoas. A Pro Gil já também assistiu sobre eles. Esses livros, essa obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele era dividido em livros. Então eu trouxe alguns para vocês, né? Algumas histórias. Quem tiver interesse pode tentar baixar na internet para ver se consegue ler alguns dos livros, né? Tem o Saci, Fábulas, Aventuras, Memórias da Emília, Reinação de Narizinho, Viagem ao Céu, História do Mundo para as Crianças, Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, Aritmética da Emília e Geografia de Dona Benta. Tem outros, muitos outros que fazem parte dessa mesma série, que se intitula O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Além de Monteiro Lobato, outros escritores contribuíram para a divulgação da literatura infanto-juvenil no país, como Ana Ruth Rocha, Pedro Bandeira, Lígia Bonjuga, Ziraldo, Maria Machado, Tatiane Belengue e outros, né? Fora ele, fora Monteiro Lobato, a gente tinha outros autores também que se dedicavam, mas ele é citado por quê? Porque a obra do Sítio Pica-Pau Amarelo, né, acabou ultrapassando gerações e ficaram muito conhecidos os personagens, dando a ele uma importância fundamental. Dessa forma, esta data recorda a importância do hábito de ler desde cedo, que o livro é um importante instrumento de cidadania. Então, a Pro sempre fala sobre isso, sobre a questão da gente gostar de ler. A prática de ler traz para nós grandes benefícios, né? Para vocês crianças, a prática de ler permite que vocês trabalhem muito melhor a interpretação textual, que vocês consigam escrever bem mais fácil, que vocês também enriqueçam o vocabulário com palavras diferenciadas. Para os adultos, a prática da leitura trabalha o cérebro, né? Tem muitas doenças que são oriundas da falta do estímulo no cérebro. Então, quando você gosta de ler, você ali está praticando o seu cérebro, né? Exercitando ele. Fora que ler, gente, é uma viagem. A Pro mesmo adora ler mesmo, eu gosto de ler de verdade. E eu acho que a gente se insere naquele universo, a gente viaja naquele ambiente, consegue descobrir muitos lugares sem nem sair da nossa casa.
Agora, eu preciso desenvolver essa prática desde agora, de quando eu sou pequeno ainda, porque não adianta eu me forçar a querer ler quando eu estiver adulto, se eu não fiz isso quando eu era criança, para que eu fosse adquirindo esse hábito, porque o hábito é uma coisa que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Assim, comemora-se no Dia Nacional do Livro Infantil todo um universo de possibilidades criativas e imaginativas que se apresenta aos pequenos leitores em formação, os quais se aventuram nas páginas ficcionadas de um livro que muitas vezes instigará sua imaginação e, consequentemente, expandirá sua percepção do mundo. O que ele quis dizer aí, gente, quando vocês fazem tudo isso? Quando você entra ali num universo de imaginação, você faz tudo isso ali num universo de imaginação, você é capaz de instigar, né, de trabalhar a sua imaginação, de perceber o mundo à sua volta, porque o livro é um processo descritivo, né? Você está lendo uma história e aquele processo, aquela narrativa vai lhe descrevendo ambientes, situações que expande a sua percepção do mundo. Você conhece culturas diferentes, práticas diferentes da sua vida. Então, ler, só podemos pensar que ler faz muito bem para todos, né? E vocês, os pequenos, comecem a ter essa prática de tentar, né? Deixa eu começar a ler aquilo que eu gosto. Se eu gosto de ler histórias em quadrinhos, já vale a pena, porque eu já estou ali praticando o gosto pela leitura. Para casa, desse conteúdo muito gostoso, eu acho que é muito importante que vocês entendam porque as datas comemorativas acontecem, né? Porque às vezes a gente só reproduz aquela comemoração e não sabe como que ela se tornou um projeto de lei, por que foi escolhido aquele dia, quem a gente está homenageando naquele processo. Então acho que é importante vocês descobrirem isso para que a gente dê realmente valor a toda essa comemoração que faz parte da nossa cultura. A atividade vai estar aí no livro de História, na página 275 e 276. Então, todos fazendo atividade, meus amores, e até a nossa próxima videoaula.